Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo então aqui sobre a série do Peregrino. Estamos então dando continuidade à série. Nós vimos anteriormente sobre cristão e fiel, tendo mais um diálogo, a segunda parte do diálogo com Loquaz. E nós vimos que Loquaz, ele não quis permanecer com eles ali naquele diálogo ali, mas Loquaz ele acabou saindo, né, do diálogo, indo embora, né? E na continuação, cristão e fiel, eles continuam a sua jornada e vão encontrar então mais uma vez o evangelista. E desta feita, eles vão ter um diálogo ali que o evangelista vai fortalecer a fé deles para os próximos desafios, né, da jornada. E coisa boa é quando nós encontramos, né, pessoas que fortalecerão a nossa fé para os desafios da jornada que virão. Então o cristão aproximou-se e falou a seu irmão: Eu disse o que iria acontecer. As suas palavras e os seus desejos não poderiam concordar. Ele prefere deixar sua companhia do que mudar sua vida. Mas ele se foi, e eu digo: deixe-o. É a sua perda. Ele nos livrou do problema em deixá-lo. Ele teria sido um obstáculo para nós. Além disso, o apóstolo diz: foge dessas coisas. Então, o que aconteceu com Loquaz? Ele, ao estar ali sendo instado e exortado pelo apóstolo, pelo fiel e pelo seu companheiro cristão, ele não aceitou a exortação, né? Havia necessidade de mudança, mas ele não aceitou a exortação e o ensinamento. E nos nossos dias não é diferente, não é? Às vezes existem momentos e situações que as pessoas elas não aceitam, né, serem instruídas, serem ensinadas. Elas estão conosco na jornada, elas precisam melhorar, precisam mudar, e muitas vezes elas não aceitam, né? E até é dada a oportunidade para que elas escutem, elas sejam instruídas, porém elas não aceitam. Então, nessa situação que Loquaz ele se despediu, né? Se você abrir sua Bíblia, se você quiser, 1 Timóteo capítulo 6 e verso de número 3 vai nos dizer assim: Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com essas palavras do nosso Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias e ruins suspeitas. Mas veja aqui no verso de número 3, se alguém ensina outra doutrina. Então, primeira coisa, falso ensinamento que não se conforma com as palavras do nosso Senhor. Então, se alguém ensina outra coisa que não tem a ver com o evangelho, tome cuidado. É como Loquaz, como nós vimos no exemplo de Loquaz. E uma doutrina também que não é segundo a piedade, ou seja, uma doutrina que não ensina a prática de vida. Então isso é algo que também nós devemos vigiar. Por quê? Porque existem pessoas que, infelizmente elas ensinam, mas não vivem. Ensinam, mas não praticam. E quando a doutrina do evangelho ela não é acompanhada da piedade, da prática, então há uma necessidade de nós vigiarmos, ok? Essa pessoa está sendo soberba e não está sabendo as coisas corretamente. E ninguém é dono da verdade, a verdade está em Cristo. O que nós devemos fazer é pedir para o Senhor nos revelar a sua verdade, a verdade que está em sua palavra. Essa é a questão. Se nós não pedirmos para o Senhor nos revelar a verdade que está na sua palavra, há um risco, então, grande de nós cairmos no erro. Grande ganha a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens à perdição ruim. Então ele já vai para outro assunto aqui, mas o principal é o seguinte, cuidado com alguém que fala muito bem, mas não põe em prática aquilo que fala. Às vezes até tem alguma doutrina bíblica ali nas suas palavras, mas ele não vive aquilo ali. Outra coisa também, não é porque essa pessoa ela está falando que ela vai ter então essa vida que ela diz que ela professa com suas palavras, né? Então isso é uma coisa que nós precisamos atentar e vigiar. Fiel. Fico feliz porque tivemos essa discussão. No entanto, quem sabe ele pense sobre o assunto algum dia. Fui sincero, e por isso sou inocente do sangue dele.
se porventura a morte for seu destino final. Isso também é muito importante. Por quê? Porque eu falei agora há pouco que ele não queria ouvir, né? Teve oportunidade e não queria ouvir. Porém, o cristão verdadeiro ele tem que fazer sua parte mesmo, às vezes em situações que a pessoa não quer. Às vezes a pessoa não quer ouvir, não quer aceitar, mas você deve fazer sua parte, né? Se é lhe dada a oportunidade, se é lhe dado algum momento para que você possa opinar para essa pessoa que é dura de coração, fale o seu pensamento segundo as Escrituras para a glória de Deus. Cristão, você fez bem em falar tão claramente. É assim que os cristãos devem lidar com os homens atualmente. Isso torna a religião muito desagradável para muitos, pois esses tolos tagarelas, cuja religião está somente na palavra e tem comportamento corrupto, ainda sendo muitas vezes admitido na comunhão com os santos, confundem o mundo, difamam o cristianismo e entristecem os sinceros. Desejo que todos os homens lidem com eles como você lidou. Portanto, ou se tornam mais verdadeiros em sua religião, ou a companhia dos santos será desagradável para eles. Então, é necessário que se entenda essa verdade. Por quê? Porque se essas pessoas não forem instadas e elas não forem exortadas, advertidas pela igreja, aquela comunhão que deve ser sadia na igreja poderá se tornar uma comunhão dificultosa, porque essas pessoas, levando uma influência ruim para os irmãos, farão com que esses irmãos, quem sabe, tenham problemas na fé. Ou seja, uma pessoa que somente de lábios confessa a Cristo, mas não vive aquilo que confessa, pode fazer com que os outros sejam levados por esse caminho. Então, por isso, a necessidade de essas pessoas serem advertidas com respeito ao seu caminho errado e com respeito à necessidade de mudança em suas vidas. Assim, eles continuaram a conversar sobre o que tinham visto no caminho, tornando a jornada mais fácil, o que de outra forma teria sido tediosa, pois agora passavam por um deserto. Quando eles estavam quase fora desse deserto, Fiel olhou para trás e viu alguém que seguia após eles, e o reconheceu. Oh, disse Fiel, olhe quem vem lá. Cristão olhou e disse ao meu bom amigo evangelista. E é meu bom amigo também, pois foi ele quem me mostrou o caminho para o portão, explicou Fiel. Então, essa foi a terceira aparição de Evangelista. Evangelista encontrou o cristão no início da peregrinação, né, para instruir no caminho da cruz. Ele encontrou após falhar em corrigir seus erros no Monte Legalidade. Agora ele encontra os dois peregrinos para prepará-los para as provações que encontrarão. Então, o evangelista ele aparece em momentos importantes, porque agora o próximo passo, que será a jornada dos peregrinos, será que eles terão que passar pela cidade da Feira da Vaidade. E será um momento de provação para eles. O evangelista vai ali, então, agora trazer uma palavra de consolo e também de ânimo para eles não virem a desanimar com as provações que viriam sobre eles. Evangelista não apenas é alguém que ganha o perdido, mas também alguém que ensina e ajuda a criar os cristãos no caminho certo. Alguém pode pensar que o evangelista, né, é alguém que vai lá e ganha os perdidos. Mas ele é alguém que guia as pessoas também pelo evangelho. Nos momentos de necessidade, de dificuldade, é alguém que vai ensinar o evangelho às pessoas. E isso, todo cristão sincero, ele tem o evangelho em seu coração e ele deve buscar, né, de todas as maneiras possíveis, levar o evangelho àquelas pessoas que precisam, né. O evangelista, então, chega e fala com eles. E outra coisa, o evangelho não é só para novos convertidos. Como eu sempre falo, o evangelho é para os cristãos. Os cristãos devem meditar sobre o evangelho todos os dias. Não há coisa mais profunda para o cristão meditar do que a meditação no evangelho. Aprender de Cristo deve ser o alvo contínuo de todo salvo. Então, esse pensamento que às vezes pode brotar em alguém de eu já me converti, eu já aceitei Jesus, eu não preciso mais aprender sobre Jesus, é um pensamento enganoso. O cristão ele deve aprender de Jesus diariamente, ok? Porque a nossa vida, como já nós lemos também, ali em Colossenses capítulo 3, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então precisamos dia a dia contemplar a Cristo e buscar a sua glória. Evangelista, paz seja com vocês, meus amados, e paz para aqueles que os ajudaram. Cristão, bem-vindo, muito bem-vindo, meu bom evangelista. Seu semblante me faz lembrar da bondade de seu trabalho para meu bem eterno. Fiel, 1000 vezes bem-vindo. Como nós, pobres peregrinos, ansiamos por sua companhia. Evangelista, como tem se saído, meus amigos, desde que nos vimos pela primeira vez?
Com quem vocês se encontraram e como foi seu comportamento, cristão e fiel, contaram então todas as coisas que aconteceriam durante o caminho e como e com qual dificuldade chegaram àquele lugar. Olha que interessante. Isso aqui demonstra a conversa que eles tiveram. Conversas espirituais sobre a jornada. Coisa linda é o cristão ter essas conversas espirituais sobre a jornada com pessoas também espirituais e também maduras. É muito importante que nós sempre procuremos no nosso meio pessoas para conversar sobre a nossa jornada cristã, porque não podemos esquecer que somos peregrinos nessa terra. Não podemos nos esquecer que nosso alvo é o céu. Então a gente é cidadão do céu. E se somos cidadão do céu, a nossa linguagem não é a mesma daqui. A nossa linguagem é uma linguagem diferente da linguagem daqui desse mundo. Ok? Evangelista, ao ouvir o que eles passaram, falou: estou feliz não porque encontraram obstáculos, mas por terem se tornado vitoriosos e que, apesar de muitas fraquezas, não é que todos temos muitas fraquezas, continuaram no caminho até o dia de hoje. Então, permanecer na fé é prova da verdadeira salvação. Você tá com a Bíblia aí? Tem uma Bíblia aí do seu lado? Então abra ela comigo em Atos, capítulo de número 26 e o verso de número 22. Permanecer na fé é a prova do quê? Da verdadeira salvação. Não é duvidar da fé, mas é permanecer. Atos capítulo 26, verso 22. O evangelista ficou feliz porque eles continuaram no caminho até o dia de hoje. Olha que lindo esse homem, que sentimento maravilhoso esse homem tinha com respeito a eles. Ficou muito feliz por vê-los firmes na jornada. Isso é o verdadeiro cristão, o verdadeiro sentimento daquele que deseja edificar no evangelho, na obra de Cristo, na igreja. Ele fica feliz por ver as almas bem com Jesus. Ele fica feliz, ele não olha o seu irmão como um competidor na jornada, mas como um companheiro. Porque tem lugares que às vezes as pessoas se sentem como competidores, parece que um quer pegar o lugar do outro, mas isso não é o evangelho. Isso é como uma empresa, né? E tem lugares que parecem empresa mesmo, né? É mais uma competição por cargos do que o evangelho realmente e a unidade em Cristo. Um quer ter um cargo maior que o outro, achar que é melhor, mas o verdadeiro salvo não. O verdadeiro salvo, ele não se preocupa com cargos e posições, ele se preocupa com seu irmão e como ele está, ok? Porque cargo e posição hoje em dia não quer dizer nada, entendeu? O que quer dizer mesmo é a essência da vida cristã, como já nós vimos diante de Deus, é o que Deus fala ao teu respeito, e não o que os homens muitas vezes falam ao teu respeito. Por quê? Porque esse mundo ele vai elogiar todos aqueles que compactuam com ele. Então isso não quer dizer nada para o cristão. E esse mundo ele vai perseguir todo o verdadeiro cristão. Então, por aqui vocês devem, meus amados irmãos, tirar uma base do que significa ser cristão verdadeiro. Então, verso 22 de Atos 26. Alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então ele permaneceu. Paulo ele mostra aqui em Atos 26 que ele continuou pelo socorro de Deus e pela graça de Deus. Então Paulo não se gloria porque ele continuou, mas Paulo ele transfere toda a honra e toda a glória para Cristo. Cristo o fortaleceu, Cristo cuidou de Paulo, Cristo que guiou Paulo, ok? Cristo ele capacitou Paulo para servi-lo, para fazer a sua obra até aquele dado momento. Quer dizer, estou contente por tudo isso, falou o evangelista. Por mim e por vocês, eu semeei e vocês colheram. O dia está chegando, quando tanto o que plantou como os que colheram se alegrarão juntos. Isso é, se permanecerem firmes no devido tempo, vocês colherão se não desanimarem. Por quê? Gálatas capítulo 6, verso 9. Não deixemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se assim permanecermos. Então, o cristão, ele permanecendo no Senhor, ele ceifará. É aquele que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Ok? Alguns partiram para conquistar a coroa, e depois de ir muito longe, outros vêm e a carregam com eles. Mantenham o que vocês têm, que ninguém tome a coroa de vocês. Vocês ainda não estão fora do alcance do diabo. Não têm resistido com seu próprio sangue. Deixe o reino estar sempre diante de vocês, e acredite firmemente nas coisas que são invisíveis. Ou seja, as coisas invisíveis. Nós temos que entender também que o cristão ele é como um atleta. O cristão ele
O apóstolo Paulo ele fala sobre o cristão como um atleta. Abramos a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, o apóstolo Paulo ele se compara a um atleta, aquele que está lutando, batalhando para permanecer. E assim o crente ele não pode desanimar. Ele sabe que o seu socorro vem do Senhor e não é pela sua força, mas ele também tem que fazer a sua parte. Se você é regenerado, justificado em Cristo, está nesse estado, então agora está num processo de santificação. Com certeza o Senhor aperfeiçoará você e lhe capacitará a continuar nessa jornada até o fim, não na sua força, não no seu braço, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor, pela força do Senhor, no braço do Senhor, ok? Não há mais o que você alcançar de recompensa de Deus porque você já recebeu a salvação da tua alma. O que há agora é que, já que foi salvo, justificado em Cristo, você com certeza perseverará até o fim, ok? Isso é muito importante. Alguns partiram para conquistar a coroa. Depois de ir longe, muitos vêm e carregam. Mantenham o que vocês têm, que ninguém tome a vossa coroa. Vocês ainda não estão fora do alcance do diabo. Não têm resistido ao teu próprio sangue. E acreditem firmemente, caminhando para o alvo, para as coisas que estão diante de vós. Ok? Que nada nesse mundo faça parte de vocês. E, acima de tudo, atentem para as concupiscências do seu próprio coração, pois ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Resistam com determinação, pois vocês têm todo o poder do céu e da terra ao seu lado. Então, veja o que Jesus ele fala em Mateus capítulo 28 e verso de número 18. 28 e 18 de Mateus. Chegando-se, Jesus falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o Senhor recebeu todo o poder no céu e na terra, e Ele nos concede esse poder para nós prosseguirmos na jornada. Ok? O cristão agradeceu a exortação e disse que gostaria que ele falasse mais para auxiliá-lo no restante do caminho, pois sabiam que era um profeta e poderia contar-lhes sobre o que aconteceria e como poderiam resistir e vencer essas coisas. Fiel concordou com esse pedido. Então eles pedem então uma palavra de consolação e o evangelista vai falar então sobre algumas coisas que eles precisam saber então. Meus filhos, vocês já ouviram falar nas palavras do evangelho, de que passarão por muitas tribulações antes de entrar no reino dos céus. Veja o que diz em Atos, e eu esses dias estava falando sobre isso, né? Que o evangelho é luta, é prova, é cruz, são tribulações. O evangelho não é nada dessas facilidades aí que aparentemente falam por aí que é o evangelho. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Em cada cidade enfrentarão prisões e sofrimentos. Isso representa também o exemplo de Paulo, né? Que ele sofreu e padeceu em muitas cidades prisões e sofrimentos. Vejamos o que vai nos dizer ali em Atos, capítulo de número 20 e verso de número 23. O que sofreu o apóstolo Paulo. E a exemplo de Cristo, a exemplo de Paulo, assim também nós passaremos. Exceto que o Espírito Santo em cada cidade plenamente me testifica, dizendo que correntes de aprisionamento e aflições permanecem esperando por mim. Em cada cidade enfrentarão prisões e sofrimentos. Portanto, não podem esperar que, enquanto a peregrinação avança, não encontrarão desafios. Vocês já encontraram algumas verdades nos testemunhos e mais virão imediatamente, pois agora, como veem, estão quase fora desse deserto. Portanto, logo entrarão numa cidade que em breve estará diante de vocês. Naquela cidade, serão duramente atacados por inimigos que tentarão matá-los.
E podem ter certeza, um de vocês ou ambos selarão testemunho com sangue. Mas sejam fiéis até a morte, o rei lhes dará a coroa da vida. Apocalipse 2:10, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que morrer lá, apesar de sua morte não ser natural e sua dor talvez maior, terá melhor sorte que seu companheiro, não só porque chegará à cidade celestial antes, mas porque fugirá das muitas misérias que o outro enfrentará no restante da jornada. Quando chegarem à cidade, e se cumprir o que lhes contei, lembre-se, amigos, comportem-se como homens entregues ao seu fiel Criador e continuem a praticar o bem. Vejamos o que diz em 1 Pedro 4:19. Agora eu quero que você reflita comigo o seguinte: já pensou se alguém chegasse para você e dissesse, no próximo lugar que você vai ir, nos próximos dias, você, como cristão, vai ter que selar o seu testemunho com a morte? Olha, eu fico me imaginando e eu peço só misericórdia, porque eu de mim mesmo não tenho condição de suportar, mas se o Senhor me der graça, a sua graça, né, o seu poder, me ajudar a suportar uma situação dessa. E você já se perguntou se por amor a Cristo você está disposto a morrer? Porque o evangelho não é essa facilidade toda que é pregada. O evangelho é a cruz, é espinho, é sofrimento, é pessoas virando a cara para você, lhe desprezando a pregação, desprezando a palavra. O evangelho é cruz, é espinhos. Então, não espere facilidade se você quer ser fiel a Cristo. E se chegassem para você hoje e lhe dissessem, você em breve selará o seu testemunho com morte. E aí, o que você faria? Que Deus tenha misericórdia. Muitos cristãos têm selado o seu testemunho com a morte. É muito importante que nós tenhamos em mente para nós refletirmos o que é a realidade do Evangelho. E não esse Evangelho fácil e mentiroso que tem sido pregado em muitas igrejas. Essa facilidade toda não é o verdadeiro Evangelho. Isso é para nós nos conscientizarmos. 1 Pedro, então, 4,19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como a fiel Criador, fazendo o bem. Então, tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Eu, então, quero agradecer você por estar comigo até aqui. Então, hoje nós vimos cristão e fiel tendo uma conversa com um evangelista consolando eles e fortalecendo eles para a jornada. E acaba então o capítulo 5, vamos para o próximo capítulo no próximo vídeo, o capítulo de número 6. Então eu peço que você curta, compartilhe, comente e também se inscreva no canal no YouTube Refletindo a Mente de Cristo. Fazendo isso você estará apoiando a pregação do Evangelho, ok? E na dúvida pode comparar o que eu falo com as Escrituras e algo a me dizer pode chamar no privado e falar. Sempre estarei disponível, ok? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.